Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico para dar continuidade à leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estamos na página 179. Hoje quem vai dar continuidade à leitura é a Helena Júlia. Temos também para nos orientar o nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René. Recordo que estes encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube, no canal de Hamilton Plácido da Rosa. Também podem colocar questões, trazer considerações. Para isso basta levantar a mão e, entretanto, abrem-se espaços para essas partilhas e essas perguntas. René, passo agora para você. Obrigado, Manuela. Bem-vindos todos a esse grupo de estudos. Vamos seguir aí a leitura. Antes de começarmos, alguns aqui estiveram presentes hoje, a Manuela, a Vera, estavam presentes numa reunião que estava acontecendo com o nosso querido professor Renato Bertatti, também com o Dr. Sami Storch, o professor Inácio Junqueira, falando do sim às constelações familiares, exatamente por conta das críticas que as constelações familiares têm recebido nas mídias sociais e também no direito sistêmico. E como a Manuela bem reforçou para mim, a importância aí que o Renato Bertatti falou de nós como uma comunidade de facilitadores nos unirmos, e nesse sentido existe o Instituto Brasileiro das Constelações Familiares, cujo presidente é o professor Renato Bertatti, e quem faz parte do conselho também é a professora Mimanza Farmi. Então, é uma informação importante para nós, esses professores passaram aqui pelo grupo de estudos, como meus professores, Manuela, muitos tiveram aula com esses professores. É um movimento importante para todos nós dentro das constelações familiares, pedagogia sistêmica, direito sistêmico, e áreas onde o pensamento sistêmico e as constelações familiares atuam. E isso foi só um parênteses, porque acabou de acontecer, e é muito importante, como um movimento também deste livro. Estamos debatendo nesse momento, e sabemos, como isso levanta críticas, assim como na época que a gente estava lendo a autobiografia de Bert Hellinger, onde também houveram movimentos aí, às vezes, críticos, contrários. E a ideia aqui é debatermos, refletirmos os diversos pontos de vista. No último grupo de estudo, tivemos aí a fantástica contribuição do nosso colega Eurico em relação à justiça restaurativa. Hoje eu vou contar com a ajuda do Ronaldo, porque vamos continuar falando aqui de justiça restaurativa. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para refletir e para aprofundar cada vez mais esse campo tão belo, que, como bem colocado por alguns colegas, como por exemplo a Daniela Migliari, tem ajudado tantas pessoas no mundo inteiro. Então, o movimento crítico em relação às constelações familiares não é aqui no Brasil, ele é no mundo todo. E como toda terapêutica, lembrando aí da hipnose quando ela surgiu, lembrando aí da psicanálise quando ela surgiu, ela tem que nadar a fortes braçadas na correnteza, porque o novo assusta, o novo causa reações, E isso também nos fortifica, como comunidade, como profissionais, para a gente poder oferecer as melhores ferramentas, reflexões também para os nossos clientes. Então, nós vamos seguir essa leitura aqui do livro do Sami com a colega Helena Júlia, por favor. A justiça restaurativa age somente após aplicar a pena? Não necessariamente. Ela pode, inclusive, substituí-la. Ou, a partir da JR,
pode-se identificar qual é a melhor medida ou forma de aplicar a pena, ou uma compensação, porque, como disse antes, a JR não tem foco na punição. Ela se concentra na responsabilização do ofensor, o que pode corresponder a uma reparação ou compensação às vítimas e à comunidade. A JR busca construir uma ponte entre a vítima, o agressor e a sociedade, para que assim todos se sintam reparados. Para que o agressor se sinta digno de poder olhar nos olhos de sua vítima, porque ele cumpre a pena olhando para a vítima. Diferentemente do que acontece na execução penal tradicional, no Ocidente, onde calcula-se a pena, e então o cara vai preso e a cumpre. Se foi cometido mais de um crime, depois da condenação, o cálculo da pena passa a ser puramente matemático. Mas a vítima, seus sentimentos e necessidades ficam de fora, não são considerados. O Estado não se importa com a vítima, não quer saber o que aconteceu com ela, e o condenado, enquanto cumpre a pena, não é necessariamente lembrado da dor da vítima. Às vezes, o que enxerga são somente as más condições que lhe são infligidas na cadeia, o que aumenta sua raiva contra a sociedade e a vida. Ou seja, a execução penal tradicional acontece de forma dissociada em relação à dor e às necessidades da vítima, enquanto na JR esse processo acontece em círculo. A pena e sua forma de cumprimento são diretamente relacionadas às consequências do ato praticado e à necessidade de reparação e bem-estar da vítima e da comunidade envolvida. E quais são as... Helena. Eu vou fazer um breve parênteses aqui com vocês. Isso surgiu recentemente, durante uma aula. Uma das críticas que Bert Hellinger recebe bastante quando ele coloca o algoz, né, o perpetrador, isso muitas vezes é visto, principalmente quando visto fora do contexto, como se você estivesse favorável ao algoz ou ao perpetrador. E nessa passagem aqui existe exatamente isso. Né? Bert Hellinger fala no livro A Paz e Conflito que a resolução, a reconciliação entre judeus e alemães aconteceria quando vítimas e perpetradores estivessem frente a frente, cada um se colocando em seu lugar e assumindo os seus papéis, o que tomou para si, o que fez, o que realizou. E esse é o caminho, né, proposto por Bert Hellinger. Então, não é um caminho que olha apenas para a vítima, mas olha também para o perpetrador. E nós sabemos, assim como a vítima tem um contexto, tem um histórico familiar, um padrão transgeracional aí, o perpetrador também. E às vezes nós temos a chance de olhar também para isso, né? Não no sentido de justificar o crime, né? Mas de dar consequência a esse ato. Então, muito bonita essa passagem onde o Sam Stott fala, né? Para que o agressor se sinta digno de poder olhar nos olhos de sua vítima, né? E nesse sentido, o Eurico contou aquela história na última grupo de estudos da senhora que teve sua TV tubo roubada, né, e que o agressor depois concordou, né, o agressor, o rapaz, né, que por um motivo pífio aí para poder comprar droga, né, o crack, percebendo o que ele tinha feito, ele concordou então cortar a grama, se eu não me engano, por 6 meses para essa senhora, né? E os dois se olharam, né? E a pena continuou correndo, né, para este rapaz. Mas em relação à vítima, os dois se encontraram, se olharam como humanos, né? A gente não está falando que assim, você vai desculpar
o cara que por causa da droga roubou a TV. Não, né? Existe uma história por trás do cara que por causa de droga roubou a TV. Assim como existe uma história por trás da senhora que naquela TV de tubo tinha o lazer dela, a recreação dela, e a gente não sabe o quanto ela precisou fazer para comprar aquela TV de tubo. Quer dizer, existem dois lados, e nesse momento esses dois lados são olhados e a possibilidade de uma reparação entre estes dois. Ronaldo, por favor. Não, assim, a vítima, ela sofre um trauma. Vamos supor, aplicando-se a constelação, vamos ampliar essa questão do trauma de outras situações. Aplicando-se a constelação familiar, corre-se o risco de fazer a pessoa sentir o trauma de novo, ficar em crise novamente, ou o que a constelação busca é achar aquele elemento e fazer uma ressignificação daquele momento e levar a uma cura daquela questão do ponto de vista de a pessoa seguir em frente sem aquele trauma? Excelente pergunta, Ronaldo. Eu acho que, inclusive, detrás dessa sua pergunta, a gente sabe que existem muitas críticas em relação a facilitadores, e críticas pontuais. Tá? Sim, você pode retraumatizar seu cliente se você não estiver atento, presente naquilo que você está fazendo como facilitador. Então, lembrando, né, que o facilitador ele não está lá para ajudar, ele não está lá para fazer o bem, né? Ele está lá naquela postura, né, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, a serviço de um sistema muito maior. E quando a gente fala de um sistema muito maior, tanto do lado da vítima como do lado do perpetrador. E não é por acaso que estes dois se encontraram. E a gente vem naqueles fios do destino, né, que unem as pessoas. Né? Ah, René, mas isso é crença. Isso é uma coisa que repetidamente nós vemos no trabalho das constelações. E não só no trabalho de constelações. Se a gente for pegar a psicogenealogia, se a gente for pegar a psicanálise, a psicanálise também fala, tipo, o acaso não existe. Né? Existe o destino, existe o inconsciente agindo, existe o inconsciente coletivo. Mas voltando à pergunta do Ronaldo. Sim, eu posso retraumatizar meu cliente. Por isso eu preciso ir no tempo dele, né? E confiar no campo. Né? Existem coisas que não devem ser abertas, e é muito interessante isso, Ronaldo. Eu estive numa constelação organizacional semana passada, e como acontece nas constelações organizacionais, ainda mais nessa, que se tratava de uma questão agrária, né, um latifúndio, né, produtivo e tal, mas de uma família. Ou seja, claro, rapidamente a questão organizacional se tornou uma questão familiar. Né? A gente trabalhou a questão organizacional e a gente trabalhou os emaranhamentos familiares. Existe uma coisa gritante na constelação. Existe um abuso intrafamiliar. Só que nenhum dos representantes... Quando eu estava no campo, era claro que isso não deveria ser tocado. Isso estava sendo mostrado para os sócios, que são os irmãos que estavam assistindo. Apenas. Não era para ser falado. Porque existem segredos que um sabe e outro desconhece. Então você vai lentamente naquele sistema. Ai, não, gente, vocês não sabem, eu como facilitador, eu saquei tudo e aí eu contei para a galera. Não é assim que a gente procede. Né? A gente está a serviço desse campo e muitas vezes a gente percebe que o campo, ele faz assim. Ele fala, não, quem precisa saber já está sabendo. Isso já está, por isso que o Bert Hellinger falava, eu confio plenamente nos representantes e naquilo que eles mostram. Bert Hellinger não falava naquilo que eles falam, naquilo que eles mostram. Então, são
as constelações, elas são silenciosas e elas nos tomam quando nós observamos aqueles pequenos movimentos, os olhares, as direções. E o cliente, de repente, ele começa a entrar numa catarse, ele entra em contato com algo. E nesse sentido, né, quem acompanhou o trabalho de Berta e Sophie, sabem que Berta e Sophie estão ao lado do cliente o tempo todo, às vezes conversando, às vezes dando um suporte. E às vezes certas coisas são faladas lá que são apenas entre o facilitador e o cliente, não são para o grupo, é só lá. A doutora Úrsula Frank falava bastante disso, inclusive no trabalho individual em constelações familiares, né? A gente vai no tempo do cliente, respeitando o sistema do cliente. Você não está lá para ser sabichão, você não está lá para ser o detetive. Ah, não, eu vou ser um Sherlock Holmes. Não. Se abstenha de ser importante. Abra mão desta vaidade. Se você for no tempo do cliente, né, confiando no sistema daquele cliente, muitas vezes, depois de semanas, o cliente fala: olha, você não disse, mas eu percebi essa coisa. Ah, é? E como foi isso para você? Nossa, está caindo um monte de ficha aqui. Nossa, eu tô tendo um monte de insight. Percebi isso. Ok? Né? O movimento vai continuando com o nosso cliente. Né? Então, nós temos constelações onde vai acontecer isso que o Nodo falou, onde você vai ver uma reconciliação acontecendo. Outras constelações, elas abrem um campo para uma futura conciliação. A doutora Úrsula falava isso, às vezes a constelação é um movimento que até então não era permitido, mas você precisava do ritual da constelação, quer dizer, todo aquele cenário, né? O público, a formatação, às vezes algumas palavras específicas, os movimentos irem acontecendo, né? Os movimentos, os sons irem acontecendo. E, às vezes, anos depois, o cliente buscava a reconciliação. E aí, nesse sentido, outra coisa que o Ronaldo não disse, mas que nós sabemos no trabalho de constelação, nós não estamos trabalhando apenas com o nosso cliente lá presente. Nós estamos trabalhando com todos que estão envolvidos com aquele cliente e com aquela temática. Namorado, namorada, marido, esposa, filhos, avós, bisavós. Então, aquele movimento vai nos tomando. Por isso que muitas vezes um representante que estava lá como ouvinte, não participou da constelação, fala: nossa, eu estava profundamente envolvido naquele movimento. Quando você colocou a sua vozinha lá, aquilo foi para mim. Né? Aquilo conversou comigo. Ou seja, as constelações, elas são terapêuticas para aqueles que estão abertos a ela. E aí, novamente, a gente não obriga ninguém a constelar. A constelação, ela é um convite, assim como a justiça restaurativa, ela é um convite. Né? Não é feita a revelia. Né? A gente não pode forçar uma reconciliação. Ó, Ronaldo, essa sua briga com a Helena Júlia não dá mais. A gente fez uma votação aqui, aperta a mão da Helena Júlia, você também, olha nos olhos dele, a gente sabe que ele foi um cachorrão para você, e você vai dizer para ele: eu sinto muito também. Gente, isso é uma agressão. Né? Não pode acontecer isso. Né? A gente não sabe nem em que momento está o Ronaldo, em que momento está a Helena Júlia, nessa ficção que eu acabei de criar, né? Nesse conflito que eu acabei de criar. Então, se numa constelação aparece as duas partes, e você percebe que as duas partes, às vezes não as partes, mas quem é parte das partes, está aberto para uma reconciliação,
a gente segue esse movimento. E aí, muitas vezes, uma constelação, ela se abre para uma segunda, terceira, quarta geração, e o cliente fala, nossa, mas isso vem de tão longe. Eu achei que tinha a ver aqui com o acidente do carro. Não fazia ideia. Não é que meu avô tinha a ver? Não, realmente, teu avô não tem a ver com o acidente do carro. Mas existiam destinos parecidos, repetições, padrões de repetições, né? Que, de repente, te levaram ao aqui e agora, né? E te aproximaram com a vítima, né? E te tornaram, de repente, autor, né? de um crime, né? Algoz de um crime. E muitas vezes a gente tem isso, né? Que o algoz está lá e ele fala, eu sinto muito, não tive essa intenção, não tive dolo, né? Mas sim, eu sou responsável por isso, né? Mesmo numa situação dessas, ela tem a lei, tem a pena e tem a possibilidade de reparação. Qual é o preço que o Ronaldo vai me pedir, né? De repente ele me pede para cortar a grama dele. De repente ele me pede uma cesta básica, né? Eu tive um cliente que, certa vez, por causa de um acidente de trânsito, a penalidade dele foi trabalhar numa instituição de reintegração social de menores, né? Hoje a gente chama de Instituto A Casa, né? Não, A Casa, né? A antiga FEBEM, né? E ele fala que aquilo foi uma coisa que mexeu com os brios dele, né? Porque ele partia do princípio que lá era tudo bandido e tal. E ele falou, nossa, eu comecei a ver crianças, né? Crianças que, né, não podiam ser crianças, que realmente entraram num lugar na sociedade muito difícil. E, novamente, a gente não está falando aqui que a gente vai aliviar o lado de lá. A gente está falando de um olhar mais humano, né? De não coisificar os processos, mas sim de humanizar. Isso é uma fala que o Sami traz muito, né? O Dr. Sami. Humanizar a justiça, humanizar os processos. Obrigado pela sua pergunta, Ronaldo. Você gostaria de estender, acrescentar Não, algo? só fazer um comentário. Toda vez que a gente discute qualquer assunto, né, sempre toca no assunto, na questão a atuação do profissional. Se o profissional tiver o discernimento e seguir as orientações do Bert com relação ao comportamento e atitude dele, não tem nada que ninguém falar nada, né? Se ele for totalmente ético, ele está dentro, né, fora de qualquer questionamento. Os questionamentos são de pessoas que extrapolam um pouquinho no desenvolvimento do trabalho. Tem um Kuan, né, um conto taoísta, né, que ele fala de dois monges que estavam caminhando à beira de um rio e, de repente, tem uma menina se afogando. Um dos monges imediatamente tirou os seus trajes, pulou nu dentro do rio, resgatou a menina, trouxe para a borda, vestiu as suas vestes e seguiu o caminho dele. E o outro monge, assim, olhando para ele, falou, meu Deus, você tocou aquela mulher. Ele falou, você rompeu com todas as nossas tradições, tal. E aí o monge falou, ela precisava de ajuda e eu podia disponibilizá-la. Mas eu a deixei lá na margem. Você segue com ela na sua cabeça. Então, isso fala um pouco das ordens da ajuda. É possível. E depois que você ajuda, você consegue seguir? Ou você fica preso? Como se aquilo fosse um dever, uma culpa, né? Então, exatamente, Ronaldo, se o profissional está alinhado com as ordens do amor, com
com as ordens da ajuda, e a postura dele vai ser terapêutica. Agora, se ele fizer isso por ego, por vaidade, por medo, por comércio, talvez ele vá contra o sistema, ele vá moralizar o sistema, né? Isso foi uma crítica que Beck fez várias vezes a consteladores, não só aqui no Brasil, nas supervisões lá na Europa. Ele falava animação, arrogância, cuidado com a sua arrogância, né? Você é apenas um convidado lá do sistema familiar, né? Você não é Deus, você não é o anjo da guarda, não, né? Você está oferecendo um trabalho, né? Que tem molde, sim, né? Ele tem diretrizes, e se você conseguir manter sua presença, provavelmente aquilo vai ser positivo para o cliente, né? Agora, como acontece na minha área, dentro da psicoterapia, de repente, vou pegar você, tá, Helena Júlia, você está com a mão levantada. A Helena Júlia olha, ela fala: Renê, nunca ninguém deu tanta atenção para mim. Eu acho que eu estou apaixonada. E aí o terapeuta olha para a cliente e fala: eu também. Gente, não. O Freud disse isso lá atrás. Você não é importante. É importante o trabalho que você faz para aquela pessoa. Você escuta ela, você dá sentido para algumas coisas que ela fala, mas é só. Você é um ser humano, né? Quando cai a máscara, né, do analista, do terapeuta, cara, a gente é falho, sujo, sombrio, como qualquer outro, né? Agora, é muito perigoso eu usar da minha posição, né, de autoridade, de importância, e seduzir. Se o cliente traz isso, isso pode ser trabalhado terapeuticamente. Agora, se eu cair nessa sedução e achar, nossa, eu sou importante na vida do outro, eu sou essencial, o trabalho que eu realizo é essencial, menos, né? Quem valida meu trabalho é o cliente. E enquanto eu souber ter essa neutralidade ou me trabalhar para manter essa neutralidade, esse trabalho vai continuar sendo, sim, importante para o cliente. Eu não sei aonde ou como. Na maioria das vezes eu não vou ter feedback, mas meu paciente volta na sessão seguinte. Algo está operando aí, algo tem sentido, né? E seguimos. Mas o nosso trabalho sobre nós mesmos nunca para, né? Isso a gente aprendeu dentro da Hellinger Schule, né? Nós aprendemos com os nossos professores, né? Continuem estudando, continuem se terapeutizando, procurem supervisão, porque nossos clientes, eles são maravilhosos, né? O nome deles é paciente, não porque ele é passivo, mas porque ele é muito paciente com a gente. Ele leva um BO que a gente não sabe resolver. E ele pacientemente aguarda, né? Até a gente, junto com ele, chegar, às vezes, num outro olhar, numa outra forma, mas dentro das ordens da ajuda, dentro das ordens do amor. Por favor, Júlia. Helena. Eu vou começar pelo final, a colocação que o Ronaldo fez, e você complementou. Que eu vejo que, como a gente aprendeu, né, a gente tem que vivenciar as constelações. E eu tenho visto cada vez mais que as pessoas, assim, começaram e já querem chegar lá no final, para saber como que eu faço uma constelação. Então, é como se estivesse construindo um prédio, né? Quer dizer, nem fez a base, já quer ir lá no teto. Então, acho que por isso que a gente tem tido muito esses problemas da postura do constelador, né? A pessoa nem não trabalhou a si próprio e já quer ajudar o outro, né? E aí, eu estava lendo aqui, né, sobre o livro, a questão do que você falou do algoz, né, que é a constelação que é onde mais recebe crítica. Então, pelo relato da semana passada, antes do carnaval, né, e lendo aqui, assim como a justiça restaurativa, a constelação também faz isso, né, de colocar
as partes para se entrar em um acordo, né? E aqui ele até fala que ela se concentra na responsabilização. E aí eu lembro que a parte da justiça restaurativa é muito fala, né? Que até a gente comentou da outro encontro, que a constelação traz um pouco mais, facilita um pouco mais isso, porque traz sensações, as pessoas que têm dificuldade em expressar. E aí eu estava lembrando de alguns trabalhos que eu participei, que eu assisti, quando tinha questões de vítimas e agressor, né? Essa responsabilização, eu vejo que ela não é também forçada, ela é sentida. Eu vejo que o agressor realmente ele sente, aquele sinto muito dele, realmente é assim, é da alma, né? Então, não tem como a gente acelerar isso. Se a pessoa não, as falas, as frases que todo mundo fica colando lá como post-it, não vai trazer realmente uma solução se não tiver ali dentro. Então, é um conjunto de tudo, né? Tem a postura do constelador, as pessoas que estão com treinamento lá, na minha época, eu trabalhei muito tempo com tecnologia, então tinha os livros lá, Aprenda em 21 dias. É mais ou menos isso, estão pegando lá, Aprenda a constelação em 21 dias e pronto, eu sou facilitador. É triste, mas eu acho que a gente está num movimento realmente de separação desse joio e do trigo, entendeu? Está falando da importância do percurso, né, Helena? Tanto na sua primeira colocação quanto no segundo. E você, como professora de yoga, você vai pegar bem essa metáfora que eu vou trazer. Eu fiz durante muito tempo Tai Chi. No Tai Chi a gente tem posturas, né? E, assim, eu acho que foram 2 anos que eu fiz uma postura e, assim, sinceramente, achei que eu estava arrasando na postura. Eu estava fazendo a postura perfeitamente. Olhava a professora, não é isso, né? E aí tinha uma outra professora, a professora Alice, né? Uma japonesinha minúscula e tal. Mas, às vezes, ela estava passando atrás de mim e ela enfiou o dedo na minha pubis, né? Na minha cintura, assim. E ela me sentou sobre meu quadril, ela encaixou meu quadril, né? Subiu um fogo, assim, um calor, né? E ela falou, estava fazendo errado até agora. Então é aquela coisa, repetição, respiração, percepção, né? Talvez eu precisasse de 2 anos para finalmente entender aquilo que foi apontado como, olha, essa postura está errada. Se ela me falasse isso, talvez nas 2, 3 primeiras semanas, eu ia falar, mas essa japonesinha pequena está falando aqui, está perfeito o meu movimento. E isso a gente tem visto, sim, né, que a Helena coloca, né? Quero fazer um curso, de preferência online, né, e que em 1 mês, né, se for 2 finais de semana melhor ainda, me dê um certificado, né? Isso é perigoso, sim, porque a gente está falando de uma abordagem, a gente está falando de uma técnica, a gente está falando de uma postura que é vivencial, né? Que à medida que a gente vai fazendo os exercícios, as meditações, fazendo as nossas constelações, sendo representantes, sendo clientes, sendo consteladores, facilitadores, a gente vai aprimorando. E não é um aprimorar no sentido de eu sou melhor que a Helena Júlia, eu sou melhor que o Ronaldo. Eu estou melhor em relação a mim mesmo ontem. Né? Eu consegui dar um giro diferente em relação a mim mesmo. Né? Não é uma coisa de comparação egóica com a Manuela. A Manuela, como que ela está fazendo isso lá em Portugal? Aqui no Brasil, Manuela, você não faz ideia, porque a gente faz assim, né? Vira uma competição, talvez meio fraternal, né? E a gente não está falando da vivência. E exatamente é nas vivências de constelação, das práticas sistêmicas, que a gente vai tendo os insights. A gente ia lá no training camp, a Hellinger, às vezes, ele fazia uma breve reflexão, às vezes até ele pegava o livro dele, né? Viagens a Caminho, ou qualquer coisa, ele fazia uma leitura, fazer uma constelação, 2 constelações,
exercício. E aí, de repente, ele parava, e aí, ele, em cima daquilo que foi visto, ele ia tecendo. E nós tecíamos junto com ele. Então, não era um saber prêt-à-porter, né, feito para vestir. Era um saber vivo, feito naquele momento. E por isso era estranho quando, de repente, se pegava uma frase do Hellinger, daquele seminário, e se postava ele sem o contexto. Como, por exemplo, eu já vi várias vezes escrito: uma pessoa que não consegue dormir é porque precisa vigiar. Isso foi específico em um caso que nem foi constelação. É um conto da guerra, que em cima disso, Bert Hellinger fez essa conexão, né? Porque o menino estava realmente vigiando o corpo falecido de seu irmão para que os ratos não o comessem, né? E aí, né, vem um rapaz, chega para o menino e fala: imagina, de dia os ratos dormem, você pode dormir, né? Veio essa frase. As frases surgem assim. Quando a gente está fazendo o trabalho, a gente percebe que as frases surgem assim. Mesmo nas práticas sistêmicas, às vezes o exercício, ele, num determinado momento, ele tem: eu sinto muito. E a gente está fazendo o exercício e a frase não sai. Não é para forçar. Talvez você ainda não sinta muito. Você ainda não está lá, né? Ok, você vai tomar para você a tua experiência, e o teu colega que está fazendo exercício com você, que não por acaso está fazendo com você, também vai tomar para ele como foi isso, uma pessoa que olhou para você e não falou: eu sinto muito. Talvez até olhou com uma certa arrogância. Nossa, lembrou meu irmão mais velho, lembrou meu pai, meu padrasto, né? E assim vai. O trabalho ele não é concluído. Ninguém aqui está concluído. A gente vai por esses encontros para inconcluir coisas. A gente não vai para concluir coisas, né? A gente vai tecendo o tempo todo, né? E aí, nesse sentido, o que você fala, Helena, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Nós estamos numa sociedade acelerada, imediatista, né? A gente está acelerando os áudios aí do WhatsApp, né? Helena Júlia me mandou um áudio de 2 minutos, consegui transformar em 20 segundos. Não entendi nada do que ela disse, mas eu ouvi o áudio dela, né? Cada vez mais rápido. E o que eu sinto? O que eu escuto? O que eu processo dessa informação? Então, é uma temática para a nossa sociedade hoje. A gente sabe que nas escolas, isso é uma temática para a pedagogia sistêmica. A gente está falando que, por conta da pandemia, por conta do isolamento, do recolhimento social, a gente está calculando aí uma perda de 2, 3, 5 anos letivos. E a gente não está falando da matéria racional. A matéria racional, mais a vivência emocional, mais a habilidade socioemocional, que foi perdida em 2 anos, né? Então, sim, perdemos, todos nós. Mas as crianças que estão no momento formativo, né? Formativo de suas habilidades socioemocionais e cognitivas, tiveram um atraso, tiveram uma regressão, talvez uma trava, um trauma. Isso vai ser visto nas escolas, isso vai ser visto na sociedade. E hoje a gente sabe, né, quem é da saúde está lidando com essas temáticas em seus consultórios. E provavelmente isso também vai aparecer no nosso campo, né? Cada um aqui trabalha de uma forma, né? Mas a gente está falando aí de um período onde o mundo parou, em alguns aspectos, tá? O mundo parou. Coisas novas surgiram, sim. Mas a gente ainda não está sentindo isso, a gente ainda não está pegando isso. E se a gente continuar nessa toada, Helena, de consumir rapidamente as coisas, achar que lendo este livro, né, e isso não é uma crítica ao Dr. Samistosh, mas lendo esse livro eu vou saber sobre direito sistêmico? Ah, não.
Meu amigo, esse livro aqui é o trabalho do Sami durante anos. A conexão dele com os colegas, as vivências dele, as supervisões dele com Bert Hellinger, né? E ele conseguiu magistralmente transformar isso em palavras. Mas assim, não é lendo esse livro que eu vou, agora eu domino o direito sistêmico. Imagina, tem o quê? 3, 4 livros de direito sistêmico por aí, eu li os 4. Isso daí eu já dominei. Né? É uma ilusão, é uma prisão mental. Né? E não adianta, a gente pode ler todos os livros do Bert Hellinger. E alguns aqui já leram. Toda vez que a gente relê, a gente fala, cara, eu não lembro de ter lido isso aqui. Onde estava essa passagem? Quantas vezes eu vou procurar uma passagem preciosa do Bert Hellinger e eu falo, onde Katsu está isso nos livros? Eu não acho a passagem. Aí, de repente, eu acho um lugar que eu falo, eu passei meus olhos aqui, eu não vi isso. Né? Fui eu que li o livro ou ele me leu? Né? É uma brincadeira que a gente faz na literatura. Né? Eu estava preparado para aquele conteúdo? Né? E nesse sentido, Ronaldo, às vezes o livro, a leitura de um livro é reconciliatória. Né? Ela traz imagens e às vezes acontecem mentalmente, né? Com o meu olho na mente, reconciliações. Quantas clientes já não trouxeram, falaram, nossa, eu li aquele livro lá do Juan Garriga, das moedas, e aquilo foi curativo para mim. Ah, eu li aquele conto do Bert Hellinger, do filho pródigo, nossa, aquilo foi profundo. Né? A ideia aqui é isso, né? Através do grupo de estudos, a gente poder também alcançar outros níveis, né? De consciência. Né? Tem livros do Bert Hellinger que fazem isso com maestria, né? O Pensamentos pelo Caminho. Né? É que seria difícil a gente trazer isso, de repente, para um grupo de estudos. Né? É possível, mas seria difícil porque são curtos, extremamente profundos. Né? E aqui a gente está vendo o Dr. Sami nos apresentar, né, de forma bem organizada, pautas, né, que nos permitem talvez um direcionamento mais reflexivo e intelectualizado. Né? Hellinger, às vezes, nos pega num lugar que a gente leva algum tempo para saber onde foi esse lugar, porque foi no corpo, não foi aqui. Mas, por favor, Helena. Antes de começar a leitura, você comentou do trauma, né? De novo, eu tinha pensado nisso, da pergunta do Ronaldo, e na verdade, assim, esse exemplo que você deu da escola, que até esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre essa situação, quantas crianças, de repente, já não vão ficar traumatizadas na escola, porque não conseguiram acompanhar online, e eles querem passar a criança de ano, né? E a criança não vai conseguir acompanhar, né? Então, aqui também, mesmo mesmo que não seja justiça restaurativa, a pessoa vai diante de um juiz, quantos traumas não estão sendo revividos? Livros, filmes, né? Então, assim, não é só a constelação, né? Como hoje as críticas, que está fazendo a pessoa reviver um trauma. Isso é na terapia, né? São muitas formas da gente reviver isso, tanto o trauma ou, de repente, você ter essa... foi bom, né? Consegui me libertar de algo, lendo ou vendo. Né? Então, era isso. Sim, não, e inclusive na reunião de hoje, o professor Inácio Junqueira, ele começou, né? Falando, olha, tem algumas críticas aí em relação à constelação que são verdadeiras, né? Que entra na pergunta que o Ronaldo fez. São pessoas que às vezes estão aplicando de maneira inadequada, né, a postura, né? E sim, a gente está lidando com algo delicado, a gente está lidando com uma ferida. Pode ser uma ferida mais profunda ou mais superficial, mas quando a gente está falando de litígio, quando a gente está falando de conflito, sim, estamos falando de questões doloridas, né? E a gente não pode fazer algo obrigatório ao outro. A gente tem que sopesar e com um certo tempo, né? Eu assisti esse final de semana um filme
no Netflix, que chama O Caso Polini. Não sei se vocês já assistiram, é um filme alemão, que retrata uma situação real que aconteceu na Alemanha em relação a uma lei de 1968 que, de certa forma, amenizou, mitigou crimes de guerra cometidos por altas patentes nazistas, né? Mas o que é interessante no filme é que ele é defensor público. E ele entra num caso e logo de cara o promotor ele fala, olha, vamos fazer um acordo, né? Tipo, os 2 primeiros dias assim, vamos fazer um acordo já, bola para frente, né? O cara é réu confesso, tem a arma, tem tudo, tá tudo claro. E o cara ele olha para aquele senhor e ele fala, não, tem alguma coisa aí, né? E num determinado momento ele fala, olha, esse crime que aconteceu trouxe coisas para mim, eu tenho meu pai muito distante e tal. E aí o réu virou para ele e falou, mas teu pai é vivo? Ah, é? Ah, então conversa com ele. O tempo que nós temos com o nosso pai é muito curto. E essa foi onde pegou ele no pessoal, né? E aí ele vai investigar por que esse cara falou isso, né? Então é um caso muito bonito, porque ele fala de um fato que aconteceu na Alemanha, mostrando a questão do tecido familiar, né? As leis são feitas em cima de questões humanas, é que às vezes elas vão por uma racionalidade e as coisas humanas são afetivas, né? Como a Helena muito bem colocou, elas são somáticas, elas estão em memórias no nosso corpo. Às vezes elas têm vida própria no nosso corpo. Acessar isso não é fácil por este viés aqui. Precisa ser vivido. E nesse sentido, a justiça restaurativa através de um acordo, de uma feitura, ou a constelação através de um ritual, ela traz à tona memórias que estão no corpo. Elas afloram. E aí, de repente, aquilo que a gente achava que era, não era nem assim. E o que a gente acha que é agora também não é. O cliente sabe o que está acontecendo. O cliente, as partes envolvidas sabem, aquilo vai se movendo no corpo deles. Por isso que a gente fala para o cliente, deixa isso atuar agora em você. Não é uma técnica analítica, estatística. Por isso que não é uma ciência, né? Ai, não, porque eu sei que eu toquei aqui. Não, a gente não sabe onde, né? O cliente depois vai dar um retorno, na maioria das vezes ele não vai, né? E como o Bert Hellinger falava também, eu não quero saber. Segue com tua vida, segue com aquela imagem que veio, né? E nós, facilitadoras, vamos seguir com a experiência que aquele caso nos trouxe. Às vezes, aquela emoção que reverberou também na gente. E se foi uma coisa complicada, a gente vai levar isso para a supervisão. A gente procura aí o professor Renato Bertatti ou outros, vou supervisionar isso aqui que me pegou, né? Se eu não olhar para isso a longo prazo, isso provavelmente vai interferir, talvez negativamente, nos meus próximos clientes. Então, a clínica, ela é suprema. Ela traz tudo o que a gente precisa. Mas para isso a gente também tem que ter a humildade de sempre estar aberto para os tapas que a clínica nos dá, para as, né, porradas que a clínica nos dá, do tipo, ó, presta atenção, né? Então, novamente, sim, temos que tomar cuidado, porque essa não é uma prática simples, ela precisa de um aprofundamento, ela precisa de uma vivência repetidas vezes, né? E por isso que tem esse Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, como o Dr. Sami falou, a gente precisa criar diretrizes para esse trabalho. A gente tem que criar uma coesão ou talvez uma borda, né? Uma borda onde nós possamos nos basear, né? Bert Hellinger, ele falava da postura, né? E para algumas pessoas, às vezes, essa palavra, a postura, Haltung, ela é muito mística, muito distante.
Não, a postura é a postura, né? E ela não está aí nas primeiras aulas. Ela precisa ser vivenciada. E a gente aprende também na dor, né? Porque assim como uma largata, né, para virar borboleta, precisa passar por um processo. E aprender uma postura, uma abordagem, ela passa pelo nosso corpo. A gente se transforma através dessa abordagem. Às vezes até para saber que a gente não vai utilizá-la. Né? Como terapeuta, de repente você faz um curso durante anos e você fala, pô, aprendi muita coisa. Mas eu não vou usar isso. E que bom. É uma borda para você. É um limite para você. Né? Isso é a sabedoria que a gente vai alcançando no dia a dia aí do nosso trabalho. Por favor, Helena. E quais são as bases da justiça restaurativa? A justiça restaurativa não é uma metodologia fechada. Uma boa definição é dada pela Resolução 225 do CNJ. Ou seja, a JR é constituída de diversas práticas. As que predominam no Brasil são as que se baseiam nos processos circulares, círculos restaurativos, círculos de construção de paz e outros. Estes, por sua vez, também podem ter aplicabilidades diversas, mas têm em comum a forma de os participantes se sentarem em círculos, de modo que todos sejam vistos e ouvidos, e que a completude dependa da presença e satisfação de cada um. O olhar a cada um e também a participação de cada um enquanto corresponsável pelo todo são necessários para o sucesso do círculo. A principal referência nessas práticas é a estadunidense Kay Prentice, autora do livro Processos Circulares, que já esteve no Brasil algumas vezes ministrando cursos. Sua inspiração são as práticas ancestrais dos povos indígenas canadenses, com um bom tempo de experiências bem-sucedidas no Canadá e nos Estados Unidos. A experiência da Nova Zelândia também é uma referência importante. Esses nativos canadenses têm a seguinte prática: sentam-se em círculo com os líderes da comunidade, com os membros da família do perpetrador e da família da vítima. Tem também o que eles chamam de o objeto da fala, que pode ser um bastão ou outra coisa que fica na mão de cada pessoa que estiver com a palavra. E todos têm oportunidade de falar. Desse modo, buscam uma solução consensual. Assim, permite-se olhar com foco nas necessidades da vítima, porque ela tem que ser vista, e a pena ou medida a ser aplicada terá relação com o atendimento de suas necessidades. Isso significa que o agressor vai ter que buscar reparar a dor da vítima de alguma forma, vai ter que reconstruir, refazer, dar o apoio para a vítima, enfim, vai ter que existir uma conexão entre ambos. Mas, no mesmo círculo, olha-se também para o ofensor, suas carências e necessidades que estão por trás do comportamento danoso. Olha-se para sua responsabilidade perante a comunidade, que também está presente no círculo, e olha-se para a responsabilidade da comunidade e de cada um dos seus setores, também representados nos círculos, pelo desequilíbrio que levou à ocorrência do crime e por promover um contexto favorável à reabilitação de cada um dos envolvidos e da harmonização social. É bem bonito. Algo bem próximo mesmo do que se vê nas constelações. Isso, inclusive já foi abordado pelo Bert. Posso mencionar um caso em que a mãe do agressor o procurou para saber o que fazer, pois o filho estava preso e muito desesperado. Então Bert recomendou que essa mãe colocasse uma foto da vítima na cela onde o filho dele estava preso. E orientou que ele, todos os dias, olhasse para a foto da vítima. Assim foi feito.
O rapaz ficava horas olhando para a foto da vítima. Acabou se tranquilizando. Ele ficou bem e atravessou o processo que necessariamente tinha que cumprir. Porque não adianta simplesmente trancar o perpetrador numa cela e ficar maltratando o cara, achando que com isso ele vai se curar. Não vai. O agressor tem que olhar para suas vítimas. Ele precisa sentir a dor da vítima. Aí sim, pode haver chance de reabilitação. E como dizia Bert, e como dizia Hellinger, fazer algo de bom com o que aconteceu. Então, a justiça restaurativa tem muito a ver com as constelações. Vejo também que as constelações podem ser consideradas uma forma de abordagem restaurativa. No âmbito da JR, em caso de dificuldade de reunir todos os membros que devem compor um círculo restaurativo, pode-se constelar o círculo, com representantes para cada membro. Constela-se, assim, a força e o efeito do encontro promovido pelo círculo. Sabemos pela experiência que os efeitos disso podem ter um alcance surpreendente. Esse encontro entre vítima e perpetrador é sempre bem-vindo? É claro que, às vezes, a vítima não quer olhar para o agressor ou vice-versa. Elas podem ainda não estar prontos para isso. Realmente, forçar isso para uma vítima é abuso. Afinal, essa pessoa já sofreu, já teve prejuízo e ainda vai ser obrigada a comparecer a um círculo e olhar para o seu agressor para fazer um favor para ele, que é quem precisa arcar com a responsabilidade de seus próprios atos? É justo exigir mais isso da vítima? A meu ver, obrigá-la a isso não é adequado. Há casos em que, para a vítima, encarar o ofensor frente a frente seria muito doloroso e até traumático. Porém, muitas vezes, as vítimas querem fazê-lo. Chegam a sentir a necessidade de serem vistas pelo ofensor. De que forma as constelações podem ser úteis nesse processo? A constelação pode ser algo complementar, sem que prejudique o processo circular baseado na verbalização de cada um. Na constelação, a vítima pode participar, sem que precise encarar diretamente o ofensor, caso não queira fazê-lo. Se, porém, ela quiser se libertar de um sentimento que esteja lhe incomodando, como uma raiva ou uma dor, é possível colocar diante dela um representante para o ofensor. Em outro momento, constela-se o ofensor, colocando diante dele um representante para a vítima. Também se pode fazê-lo no mesmo momento, com representantes para ambos, de modo que o agressor e vítima possam olhar de fora e observar o movimento que a constelação mostra quando alguém diz: "Eu sinto muito", ou então, quando faz uma reverência e a constelação mostra o caminho. A constelação também pode testar o efeito de uma possível reparação, uma indenização ou um afastamento obrigatório, por exemplo. Observa-se na constelação o efeito que tem cada uma dessas medidas sobre as pessoas envolvidas. É impressionante como esses efeitos, às vezes, são diferentes daqueles imaginados ou vislumbrados por meio de análises jurídicas. Às vezes, percebe-se que uma pessoa que está na expectativa de ser indenizada, sempre exigindo uma reparação, não sentirá qualquer satisfação com a indenização, pois o que ela quer é poder continuar cobrando. Em casos assim, normalmente a cobrança é apenas a projeção de uma cobrança anterior, em relação ao próprio pai ou à mãe. Observa-se que efeito tem, por exemplo, uma pessoa fazer o movimento de virar as costas para o passado e olhar para o futuro. Olhar para os seus filhos. Pode-se observar que efeito cada movimento possível tem para essa pessoa, facilitando muito o processo de resolução
consensual a ser realizado depois no círculo. Sabemos que numa constelação podem acontecer movimentos muito suaves e discretos, mas que têm o poder de estimular algo na alma de uma pessoa, algo que causa uma modificação em seu comportamento. Mesmo durante um círculo, pode surgir um momento em que a situação parece sem solução. Isso ocorre quando a expressão verbal de alguém não corresponde ao seu verdadeiro sentimento, aquele que a pessoa não consegue revelar por estar relacionada a algo oculto, que nem ela mesma pode identificar. Talvez um segredo, um medo profundo e inconsciente, uma dor não assumida. Neste momento, pode-se fazer uma constelação, utilizando-se um representante para aquilo que não está sendo visto e que está impedindo o fluxo do entendimento. É um recurso para permitir a continuidade do processo circular com mais fluidez. Uma solução consensual não é construída somente de palavras. A boa compreensão deve incluir os sentimentos ocultos. Por isso, acredito na complementaridade dessas práticas. E eu, Helena, vou completar. Que bonito isso, porque é bonito. Sim, na verdade eu até ia pedir para você parar de ler, porque eu acho que essa parte final ela tem muito a ver com aquilo que você nos disse, Helena, né, do corpo, né? Então, uma solução consensual não é construída somente com palavras. A boa compreensão deve incluir sentimentos ocultos. Como que eu sei que os sentimentos ocultos estão lá? Eu não sei, né? Mas na hora que eu estou na prática, eles afloram, né? Por isso que existe aquela questão de quão poderoso é o trabalho de constelação presencial, né? Vivencial. Né? Então, sim, a gente pode fazer visualizações, a gente pode fazer meditações, mas tem coisas que aparecem no corpo do nosso colega, né? Quando a gente está fazendo exercício, às vezes ele dá um feedback, olha, eu tive um formigamento aqui, eu tive uma coceira na garganta, imediatamente para quem ouve isso fala, nossa, eu sei do que ele está falando, né? E aí eu gostaria de convidar vocês para uma breve visualização, né? Talvez uns 5 minutos, vocês estão disponíveis para isso, né? Em cima disso que a gente viu até agora. Quando a gente faz esse trabalho foi um trabalho que eu fiz lá em Brasília e quem conduziu foi a Sofia, né? O Berto estava presente, mas foi a Sofia que conduziu. Quem quiser ficar de olhos abertos pode ficar, quem quiser depois fechar os olhos pode fechar. Eu vou pedir para vocês pensarem em alguma pessoa que talvez há algum tempo tenha prejudicado você. E quando eu falo de prejudicado, talvez causado uma mágoa, um rancor, uma raiva, talvez uma resposta atravessada. Pode ser uma pessoa próxima, como pode ser, de repente, uma pessoa que você nem conheça direito. Né? Eu vou pedir para que você a coloque à sua frente. No primeiro momento, sinta em você qual é a sua distância necessária para olhar para essa pessoa. Então, talvez, como numa figura de computador, você pode se afastar um pouquinho, ir mais para o lado, mais para frente, para trás, até você olhar para o rosto dessa pessoa e conseguir manter o seu olhar para o rosto dessa pessoa. Você vai olhando e vai sentindo o efeito que isso tem sobre o seu corpo. Lembranças, sensações, encontros, pensamentos, imagens. Novamente verifica no seu corpo se você precisa
se distanciar um pouco mais, ou se você pode se aproximar um pouco mais dessa pessoa. Verifique se você pode olhá-lo nos olhos e sustentar esse olhar. Perceba os sentimentos que passam por você. E nesse momento, de forma bem consciente, olhando para essa pessoa, sinta atrás de você a presença de teu pai e de tua mãe. Você sabe onde está o pai e onde está a mãe em relação a você. Você continua olhando para essa pessoa à sua frente, na distância que lhe é confortável, possível. E visualiza que atrás dela também há duas pessoas. Os pais dela também se encontram atrás dele. Nesse momento, você passa um scanner pelo seu corpo e verifica como está o sentimento, o seu sentimento em relação a essa pessoa. Para você, internamente, no meio, o que você sente em relação a essa pessoa hoje? Raiva, decepção, aflição, ressentimento, mágoa. Onde isso está no seu corpo? Como isso está em seu corpo? De forma bem consciente, você inspira profundamente. Dá lugar a este sentimento no seu corpo. E é como se a pessoa à sua frente fosse esvaindo como uma névoa. Ela e seus pais. Você está aqui agora com o seu corpo presente. Você sente seus pés no chão. Sente seu corpo. Perceba a gravidade em volta de teu corpo. Conforme você vai indo, inspirando e expirando, você vai voltando para aqui agora. Vai abrindo os olhos. E vai integrando as imagens, as sensações, os sons, os cheiros, os gostos que lhe vieram durante essa visualização. Isso é um tipo de meditação e vocês podem repeti-la algumas vezes. Deixando claro, a gente não faz nada em relação àquela pessoa. A gente não fala nada, a gente não dá bracinho, a gente não dá porrada. Só coloca ela a uma distância que para nós é possível e olha. E se vocês de repente sentiram que mesmo com papai e mamãe atrás foi difícil olhar, coloca também o vovô e a vovó. Tem, no seu tempo, do seu jeito. Isso é uma meditação
para lidar com sentimentos ocultos e sombras, né? Porque nós sabemos que nossos adversários, na verdade, não são colocados na nossa vida por acaso, eles são grandes professores, né? Logicamente que quando a gente ouve isso, a gente fala, tá, Renê, você está falando isso porque, né, filosoficamente, porque quando você está com BO na tua vida, não é fácil você fazer isso. É um exercício. É um exercício, e logicamente é importante que você esteja disponível, disposta a fazê-lo, e repeti-lo. E perceber onde e como isso está no seu corpo. E vai verificando se depois da manhã, semana que vem, se fica melhor ou fica pior. Nesse momento agora, teve alguém aqui para quem essa visualização foi muito ruim? Foi muito angustiante? Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Para mim foi bastante tranquilizadora. A ideia é a gente poder reconhecer o que é, sem fazer nada, né? Foi uma das, acho que, maiores presentes de Bert Hellinger. Fenomenologia. As coisas são como são, não como a gente gostaria que elas fossem, não como a gente esperava que fossem. Elas são como são. E às vezes a gente precisa olhar para isso e saber o que é do outro e o que está aqui comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso que está aqui comigo. Isso é meu. O outro está lá, né? Resolvendo as coisas dele. Né? Tem um texto muito bonito do Bert Hellinger que chama Eu e Outro. Eu depois vou procurar esse texto e eu mando para o Marcos ou depois coloco no YouTube, para vocês poderem ver, né, onde o Bert Hellinger fala um pouco dessa questão, né, que é uma questão filosófica, psicológica fundamental. Né, eu sou feito a partir do outro, o outro é feito a partir de mim. De vez em quando é importante a gente, de forma bem presente, diferenciar o eu do tu, o tu do eu. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou a gente caminha para o final hoje? Gostaria de agradecer a Helena Júlia pela leitura, as questões colocadas, e eu passo a palavra agora para a Manuela. Por favor, Manuela. Obrigada, Renê. Eu quero agradecer este final, esta meditação, este encontro connosco, comigo mesma. Muito obrigada pela sua orientação. Muito obrigada, Helena Júlia. Muito obrigada a todos pela vossa presença e até para a semana. Desejo-vos uma boa semana e até à próxima terça-feira. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, até semana. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.